Queridos irmãos, muito boa noite. Que a preciosa e pura paz esteja sobre a sua vida. Eu quero te convidar para uma breve meditação na preciosa e pura palavra de Deus. Aos queridos irmãos que têm se inscrevido no canal A Voz do Atalaia, muito obrigado. E você que ainda não se inscreveu, eu te convido. Se inscreva no canal A Voz do Atalaia e compartilhe as mensagens pregadas neste canal. Acredito que o canal A Voz do Atalaia, o meu canal, é um dos menores canais do YouTube, mas procuro falar simplesmente a palavra de Deus. Pregar o Evangelho. Para mim é uma alegria, um prazer fazer isso. Eu te convido, venha comigo. Vamos meditar no livro de 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, sobre a responsabilidade do servo e serva de Deus, em especial no tempo em que estamos. Exortação à santidade e ao amor fraternal e ao trabalho. Finalmente, irmão, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós abstenhais da prostituição. Cada um de vós saiba possuir o vosso vaso em honra e em santificação. É um conselho do apóstolo Paulo para nós, servos e servas de Deus. A todos aqueles que observam estas palavras e procuram praticar, é claro que não é fácil, o grande presente para estes está para chegar. E qual é o grande presente? É aquilo que mais aguardamos, pois esperamos o Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, esperamos o arrebatamento, porque na realidade não aguardamos a segunda vinda de Jesus, não. Aguardamos o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é o mistério que Deus revelou ao seu apóstolo, ao apóstolo Paulo. Os profetas não falaram sobre isso. Até mesmo os discípulos, os apóstolos, não falaram sobre isso, exceto o apóstolo Paulo. O Senhor Jesus Cristo, falando ao povo, ele disse: não turbe o vosso coração, credes em Deus. Credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus não estava falando ali aos judeus isso, não. Esta é uma mensagem exclusiva para a igreja. O próprio Senhor Jesus Cristo não falou muito sobre arrebatamento. Ele deu apenas algumas pinceladas. Na realidade, o arrebatamento era um mistério oculto que veio ser revelado ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não andou pessoalmente com Jesus, igual aos outros, não. O apóstolo Paulo, quase 20 anos depois da morte de Jesus, ou mais, ele era um perseguidor da igreja de Deus, do povo de Deus.
Mas em uma determinada ocasião, o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, rebelde, um fariseu, cuidadoso da lei, perseguia o povo de Deus e cuidava ele que estava fazendo um trabalho para Deus. Mas uma certa ocasião, Jesus cruzou o seu caminho. A história todos nós já sabemos. E o apóstolo Paulo recebeu de Deus toda a educação, toda a revelação quanto à igreja, a revelação do corpo, da alma e do espírito, e a revelação do arrebatamento, o arpazo, que estava oculto aos profetas. Parousia não estava oculto. Os profetas falaram sobre a primeira parousia de Jesus Cristo e também sobre a segunda parousia, presença pessoal. Mas os profetas não falaram sobre arpazo. Arpazo era um mistério que estava oculto. E Jesus Cristo, então, deu ao apóstolo Paulo esta preciosa revelação. No livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1 e verso 15, aliás, capítulo 1 de Coríntios, capítulo 15 e verso 50. Olha o que o apóstolo Paulo disse para a igreja. Olha o que ele disse. Agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Note o 51. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No abrir e fechar de olhos. Antes o soar da última trombeta. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Os discípulos, a maioria deles não falaram sobre isso. Os profetas também não falaram sobre isso. Era um mistério oculto, qual Deus revelou ao apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo deixou esse mistério revelado para a igreja. Louvado o nome do Senhor. 53, olha o que ele disse. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Ele estava falando do corpo humano, que é corruptível, é sujeito às enfermidades, às enxaquecas. Convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então vai se cumprir a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória. Todos nós, servos e servas de Deus, que um dia, ouvindo o Evangelho, e o aceitamos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, foi dado a nosso favor, a nosso respeito, essa sentença de glória. E qual é a sentença de glória? O arrebatamento. E essa sentença gloriosa
que está a favor da igreja. Tem promessas e promessas a favor daqueles que um dia aceitaram a Jesus e estão servindo e aguardando este dia precioso. Olha as promessas. Romanos 8. Isso é promessa preciosa. O que diz lá, Romanos 8? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Louvado o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 3, verso 9, também diz, isso é segurança para aqueles que amam e aguardam o arrebatamento. Diz lá, como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. E vemos o que a palavra de Deus nos diz também. Está lá em 1 de Tessalonicenses 4,14. 1 Tessalonicenses 4,14. O que está escrito lá? Vamos ver. Olha o que diz. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Cristo dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Aqui está falando dos cristãos dos séculos passados que ouviram o Evangelho e aceitaram a Jesus Cristo e aguardaram o Senhor Jesus Cristo diariamente e morreram aguardando o Senhor Jesus, morreram na esperança da glória. Só Deus sabe o número de cristãos que morreram aguardando este dia glorioso. Só Deus sabe. Eu acredito que o número deles é bem maior do que aqueles que hoje se encontram vivos em toda a terra. O apóstolo Paulo chegou a dizer: porque cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. A trazer por quê? Porque eles estão no paraíso, no lugar glorioso. Eles ainda não estão no céu aonde Jesus Cristo está. Eles estão em um lugar, nos céus, mas no paraíso. Porque a Bíblia nos afirma dizendo que ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu dos céus, Jesus Cristo. E você pergunta, pregador, e aqueles que morreram? E muitos dizem que eles estão nos céus, sim, mas não ainda no terceiro céu. Eles estão em um lugar aguardando este grande acontecimento, e acredito que este lugar é o paraíso glorioso. Louvado o nome do Senhor. Porque aqui diz que Deus tornará a trazer com Jesus Cristo, porque eles ainda não estão completamente perfeitos, não. E quando eles vão estar perfeitos? Assim que tomar os seus corpos glorificados e transformados, ou melhor, ressuscitados, transformados,
Porque ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu, Jesus Cristo. Todos os que partiram na fé, na esperança da glória de Deus, eles estão aguardando os cristãos vivos para se unirem e entrarem todos de uma só vez na presença do Deus Todo-Poderoso. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Para herdar o reino de Deus, precisamos ter um novo corpo. Precisamos de uma transformação. E todos os que partiram estão aguardando este grande dia de receber um corpo novo, um corpo glorificado. E todos os que estão vivos hoje estão aguardando o arrebatamento, mas para ser arrebatado, precisamos receber um corpo transformado e glorificado, semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo, para juntos entrarmos na presença do Deus Todo-Poderoso, para que venha ter o cumprimento do Salmo 24. E o que diz o Salmo 24? Do Senhor é a terra, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele firmou sobre os rios e firmou sobre os mares. E tem um desafio aos seres humanos nesse salmo. E qual é o desafio? O desafio é este: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? A Bíblia dá a resposta: aquele que é limpo de mão e puro de coração, e não entrega a sua alma à vaidade, e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Deus da sua salvação. Permita-me uma pergunta. Qual é o ser humano que já existiu no mundo e que existe hoje no mundo, que tem ou teve essas qualidades? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas teve um que não pecou. O seu nome é Jesus. Este pode dar a resposta à profecia bíblica. Quem é limpo de mão? Jesus Cristo. Porque a resposta é esta: aquele que é limpo de mão e puro de coração, e não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Entre os seres humanos, ninguém, fora Jesus, teve essas qualidades. Jesus Cristo foi e é puro de coração, limpo de mão, não entregou a sua alma à vaidade e nem jurou enganosamente. A Bíblia diz que é este que receberá a bênção do Senhor da sua salvação. Jesus Cristo teve e tem essas qualidades preciosas e puras. Quando Jesus vir dos céus, do terceiro céu, até o segundo céu, porque Deus, na palavra diz, o apóstolo Paulo disse o melhor, Deus tornará a trazer com ele todos os bilhões que estão no paraíso. Deus vai trazer com Jesus Cristo. Jesus vai parar certamente no segundo céu. Eu não estou afirmando, é o que eu penso. Jesus vai parar nos segundos céus e eles virão a este mundo, aonde eles morreram, aonde eles foram enterrados, aonde foram sepultados. E eles vão tomar os seus corpos
corpos transformados e glorificados. E eles se unirão aos cristãos, aos crentes, à igreja viva, que também serão transformados. Os mortos serão unidos aos vivos. E a Bíblia diz que no abrir e fechar de olhos, o arrebatamento acontecerá. Isso é um mistério que estava oculto aos profetas, mas foi revelado ao apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo nos passou esta revelação. Louvado o nome do Senhor. Vemos o primeiro céus, que alguns de nós já anda por esse primeiro céus. Eu já tive a oportunidade. Primeiros céus, os céus onde os pássaros voam, aonde os balões sobem, aonde as pipas vão, aonde as asas deltas voam, aonde os paraglides voam, aonde os helicópteros e onde os aviões voam. Segundo os céus, para ir nesse lugar é só os astronautas e precisam fazer muitos exames e ter muito dinheiro, ter muita capacidade tecnológica e também grandes patrocínios para irem aos segundos céus. Os céus dos astros, dos foguetes, das sondas, dos satélites, do Sol, da Lua, das estrelas. Alguns corajosos já foram lá. Muitos satélites estão nos segundos céus. Mas ao terceiro céu, somente um foi, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele está sentado lá, no mais alto e poderoso trono. E de lá ele tem o domínio sobre todas as coisas. E os que morreram em Cristo, os servos e servas de Deus, estão certamente em um lugar à parte, no terceiro céu, mas não junto ainda com Jesus Cristo. Eles estão em um paraíso glorioso. Mas chegará o dia em que o arrebatamento acontecerá. E Jesus Cristo vai cumprir a promessa que diz: Pai, eu quero que onde eu esteja, eles estejam comigo, para que vejam a glória que tu me deste. Eram teus e tu me deste. Jesus Cristo também disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus não foi preparar morada, não foi preparar lugar para ninguém. Ele disse, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, se não houvesse muitas moradas, eu vos teria dito que vou preparar-vos lugar. Jesus não foi preparar lugar porque já estava tudo preparado. Jesus Cristo é o herdeiro de tudo. E ele quis dividir a sua herança para com os seres humanos. Só que, para que o ser humano receba também esta herança, tem protocolos. E qual é o primeiro protocolo? É ouvir a palavra. Qual é o segundo protocolo? É crer na palavra. Qual é o terceiro protocolo?
é confessar a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia, e a misericórdia é arrebatamento. A misericórdia é perdão, é justificação, é arrebatamento. Esse é o pacote completo que Deus reservou através de Jesus Cristo para o seu povo, para a sua igreja. Por isso é que está escrito lá em Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque fora de Cristo Jesus, meu amigo, há várias condenações, terríveis condenações. Por isso a palavra de Deus manda pregar o evangelho. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, porém, quem não acreditar será condenado. Existe salvação e condenação. Jesus Cristo estende as suas mãos hoje e diz: e não queres vir a mim para ter vida? Jesus Cristo dá uma resposta para aqueles que estão perdidos. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus dá uma resposta àqueles que estão procurando uma saída na vida. Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e o achará pastagem. Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de todos os seres humanos, principalmente daqueles que acreditam na sua palavra e confessam a sua palavra. Eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Se inscreva no canal A Voz do Atalaia, dê um like. Que a graça e a paz da parte de Deus seja de maneira abundante e forte sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Deus os abençoe.